Então, hoje, dia 4 de abril de 2023, é um dia importante para nós aqui, do PPGEC FURG, porque nós temos a banca de defesa da nossa estudante Franciele Ruas, uma banca com título de tese, a multimodalidade na produção audiovisual na EAD, trabalho semiótico dos licenciandos em ciências. Então, começo agradecendo a presença de cada um de vocês, convidados da Franciele, convidados do programa, e eu também começo apresentando a banca e agradecendo a presença de cada um dos membros que está aqui conosco. Eu queria fazer um esclarecimento, né, antes de fazer o anúncio da banca, que nós tivemos a substituição de um dos membros da banca, vocês receberam um convite inicial com o nome da professora Débora Laurino, mas ela nos consultou, porque ela tem um afastamento, e a partir disso também se fez uma consulta à universidade, e a universidade compreendeu que, neste momento, era melhor ela não participar do processo dessa banca. E, de forma muito gentil e generosa, o professor Daniel da Silva Silveira, né, aceitou fazer essa banca de defesa. O Daniel também é membro do mesmo grupo de pesquisa da professora Débora Laurino, né, e também contribui bastante com a nossa linha de pesquisa dentro da área de tecnologias na educação em ciências. Então, agradeço, né, o professor Daniel, então, o primeiro membro que eu estou anunciando aqui, é nosso colega aqui do PPGEC, da FURG. Também agradeço a professora doutora Ana Luísa Quadros, né, que já esteve na nossa banca de qualificação, por ter aceito esse convite, estar conosco nesse momento. A professora Clarice Gualberto também, né, esteve na qualificação e agora está conosco nessa defesa. E também queria deixar aqui o meu agradecimento especial à co-orientadora desse trabalho de tese, que é a professora Rafaela Rodrigues de Araújo, nossa colega aqui no programa, né? Então, muito obrigado. E dessa forma, eu faço a abertura oficial dessa banca de defesa, que tem um ritual, né? Todo processo de doutoramento tem um ritual de passagem, em que, num primeiro momento, a gente vai ter a doutoranda com de 30 a 40 minutos para fazer a comunicação dos seus resultados, né, da pesquisa, da forma como ela construiu a pesquisa, e, a partir disso, nós vamos fazer a interlocução com a banca. Então, a banca vai ter esse tempo para fazer seus questionamentos, as suas considerações. Após isso, após a questão da banca fazer a interlocução com a Franciele, nós vamos ter um momento em que a banca se reúne para discutir, né, se existe possibilidade dessa aprovação, né, da doutoranda, do trabalho da doutoranda, e, posteriormente, a gente faz a leitura da ata, né, retorna aqui a essa sala e faz a leitura da ata. Então, esse é mais ou menos o ritual desta tarde. Eu queria agradecer a presença de todos. Para nós sempre é muito importante, né, que tenha a comunidade constituída, né, a comunidade com quem a gente conversa, e acho que é uma grande oportunidade também de a gente aprender com a Franciele e com todos os membros da banca. Então, Franciele, eu passo para ti a palavra, e aí tu usas aí em torno de 40 minutos, para mais ou para menos, dentro daquilo que você sentir necessário para fazer a sua apresentação. Ok, obrigada. Uma boa apresentação para ti. Obrigada. Vou projetar aqui. Vocês estão visualizando? Visualizam? Sim, sim. Sim, agora sim. Então tá. Boa tarde a todos. Eu sou Franciele Ruas, como o professor já me apresentou. Eu, então, hoje apresento para vocês a nossa tese, intitulada como A Multimodalidade na Produção Audiovisual na EAD, na Educação à Distância, o trabalho semiótico dos licenciandos em ciências. Nós dividimos essa apresentação tomando por base os capítulos que estão presentes no nosso texto. Então, nós temos 8 capítulos, e, inclusive, essa é uma sugestão que nós abraçamos da banca de qualificação, porque antes tínhamos um formato por artigos, e agora passamos aos capítulos. Mas, como o nosso tempo aqui é um pouco mais limitado, para que nós destrinchássemos cada um desses capítulos, a ideia, então, é focar
a partir da parte metodológica que nós construímos pós-banca de qualificação. Então, ali, a partir do 4º capítulo, Cartografia na Pesquisa, a produção dos dados, que nós iremos aqui dar um foco um pouco maior. Bom, o roteiro de destino do nosso voo nessa pesquisa, primeiramente, perpassa a comunidade científica da educação em ciências, posteriormente, então, o estudo teórico acerca da abordagem multimodal oriunda da semiótica social, e, posteriormente, finalizamos ali com a comunidade do curso de licenciatura em ciências da FURG. Então, de uma forma muito breve, nesse primeiro capítulo, a viagem, o check-in em barco, nós realizamos ali um esforço na tentativa de trazer a minha trajetória acadêmica, científica e profissional, a fim, então, de descrever como que eu chego até o mestrado, até o doutorado aqui na educação em ciências, e, posteriormente, ao encontro com o tema da pesquisa. Então, tudo começa ainda lá na graduação em física, quando eu me interesso pela temática da interdisciplinaridade, e a partir daquilo me dispersa, então, um interesse para prestar um mestrado na área da educação em ciências. Nesse meio tempo, eu acabo sendo informada de que a universidade estaria ofertando um curso que tinha uma estrutura interdisciplinar, e eu acabo, então, aliando esse meu interesse pela temática da interdisciplinaridade com a proposta do curso, e proponho, então, um projeto destinado ao curso de licenciatura em ciências. Assim que eu concluo essa pesquisa, eu sigo ainda assim envolvida com o grupo de pesquisa CIEF, em seguida eu acabo adentrando a esse espaço, eu sigo envolvida com disciplinas como aluno especial também no programa. Então, em meio a essas novas vivências, essas novas discussões, novas inquietações começam a surgir. E, num dado momento, eu acabo tendo a oportunidade de adentrar a tutoria do curso de ciências, só que agora na sua segunda oferta. Então, a partir disso, nós acabamos ali desenvolvendo um projeto destinado, então, a esse curso, mas pensando num primeiro momento ali na linguagem que perpassa a construção dos modelos explicativos pelos estudantes. Então, a partir do momento em que nós adentramos a esse processo, nós conhecemos a teoria da semiótica social, e o nosso enfoque, que antes estava ali na linguagem, passa, então, a considerar essa linguagem como uma materialização, ou seja, materializada pelos modos da fala e da escrita, e que também agrega a essa comunicação os modos não verbais. Então, a partir do momento em que nós adentramos esse processo da pesquisa, nós modificamos esse nosso enfoque. Então, tendo em vista a nossa proximidade com o campo da pesquisa e também com a própria experiência de tutorar, emerge um desejo de cartografar. E, novamente, porque no mestrado já havia realizado a cartografia. A cartografia é um método de pesquisa que visa a produção de conhecimentos enquanto acompanhamos processos. E nós partimos de uma abordagem que nos fornece pistas para trabalhar o método. E uma das pistas que nos incentivam a utilizar a metáfora do avião e da viagem é a do funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo, que nos permite ali 4 variações. O rastreio, que é o momento em que nós sobrevoamos o campo, o toque, o pouso e o reconhecimento atento. Então, aqui é interessante mencionar que, embora essa pista não esteja nomeadamente em todos os capítulos, ela perpassa a pesquisa como um todo, porque nós temos a metáfora ali, né, perpassando a pesquisa, mas também pelo fato de que ela está imbricada em outras pistas que acabam também se sobressaindo em dados momentos. Bom, como estamos tratando de uma pesquisa cartográfica, inclusive essa é uma das sugestões da banca de qualificação, a cada capítulo nós buscamos trazer sempre um desejo, um interesse, uma motivação, algo que nos toca a naquele capítulo estarmos investigando. Então, nós vamos em busca dessas metas no decorrer do processo, conforme nós vamos investigando com o fenômeno. Então, o nosso desejo aqui na nossa pesquisa, o nosso objetivo geral, está em investigar a comunicação dos licenciandos na busca por compreender como o trabalho semiótico na formação online de professores de ciências evidencia o processo de construção de significados sobre a homeostase. Então, a partir desse momento em que nós adentramos a teoria semiótica social, nós chegamos no trabalho semiótico, que é um conceito desenvolvido por Kress, que é um teórico, e também com contribuição de outros teóricos, outros colaboradores, que colocam justamente o trabalho semiótico como sendo um conceito que se refere à orquestração, à organização de modos e recursos semióticos, tendo em vista os potenciais e significados destes, e tendo em vista também aquilo que se deseja comunicar.
Mas mais à frente a gente vai focar um pouco mais em relação a essa construção de significados sobre a homeostase. Bom, nosso segundo capítulo, que configura o nosso primeiro destino, é o sobrevoo na comunidade científica, a paisagem semiótica na educação e ciências. E aqui também nós acolhemos a contribuição da banca de qualificação, porque no primeiro momento nós tínhamos um enfoque mais para a expressão do papel da linguagem na comunidade, e agora, então, nós enfocamos em conhecer as 3 principais escolas da semiótica, a de Praga, de Paris, da Austrália, e os seus representantes. E ainda analisar como essas escolas balizam os estudos de doutorado, no intuito de nós conhecermos, então, um pouco mais a respeito dessa paisagem semiótica. Bom, nós realizamos, então, nesse capítulo, um sobrevoo sobre o portal Oasis Brasil, e ali, então, conseguimos chegar a um total de 32 pesquisas. E dessas 32 pesquisas, nós verificamos que 20 se destinavam ali, eram balizadas pela Escola de Paris, e 12 pela Escola da Austrália, da Semiótica Social. E desse movimento emergem autores principais como Greimas, Peirce, Saussure, Duval, Santaella, Humberto Eco, no viés de Paris, e Halliday, Kress, Van Hooven, Jewett, Lenk, Marx, Hassan, e entre outros autores. Nós finalizamos esse capítulo realizando ali um assumir do nosso viés teórico pela semiótica social, e também buscando perceber algumas aproximações com essas 12 pesquisas que também são balizadas pela semiótica social. No nosso terceiro capítulo, Destino 2, a multimodalidade a partir da teoria semiótica social, constituindo significados na educação e ciências, é um momento, então, que a partir do ponto em que nós assumimos a abordagem multimodal da teoria semiótica social, nós vamos atrás dessa origem, que inclusive também é uma sugestão da banca de qualificação. Então, nós conseguimos constatar nesse primeiro momento que a abordagem multimodal surge ainda lá nos estudos de Halliday, na gramática sistêmica funcional, e também na semiótica social. Então, a semiótica é uma das teorias que sustenta a abordagem multimodal. Nesse mesmo capítulo, nós também discutimos alguns conceitos-chave que perpassam esses estudos, inclusive o próprio trabalho semiótico, que é o nosso foco. E finalizamos ali discutindo a multimodalidade no âmbito da educação e ciências, diante das tecnologias que nos proporcionam, as tecnologias digitais que nos proporcionam modos e recursos semióticos que acabam, então, nos colocando aí numa nova era da comunicação. E finalizamos este capítulo, só deixa eu ocultar aqui, com a comunicação científica na perspectiva multimodal, enquanto participação ativa do estudante. Então, no início do nosso voo na pesquisa, nós tínhamos uma questão central que era destinada ali para o estudo da linguagem, envolvida na construção dos modelos explicativos pelos licenciados do curso de ciências, e, no momento da qualificação, o nosso enfoque passou a ser o trabalho semiótico. Mas, até esse momento da qualificação, nós tínhamos a ideia de focar sobre os registros das etapas que envolveram o projeto experimental que atravessou a interdisciplina Fenômenos da Natureza. No entanto, quando nós fomos, então, atrás desses registros, nós percebemos uma inacessibilidade dessas interações dos estudantes entre eles, entre os professores, o que, então, nos levou a perceber que nós não teríamos elementos semióticos suficientes para realizarmos uma análise multimodal mais minuciosa. Isso, então, nos leva a reaver, a aperfeiçoar a nossa questão, que agora passa a ser sobre o trabalho semiótico, mas no processo de construção de significados sobre a homeostase, que faz parte de uma atividade que está disponível no segundo tópico que os professores disponibilizaram no ambiente virtual de aprendizagem e que já fez parte da nossa análise de design, que nós, inclusive, apresentamos no momento da qualificação. No quarto capítulo, a cartografia na pesquisa, a produção dos dados, é um momento em que nós operamos, então, com a pista do funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. E aqui, nesse momento, nós trouxemos a Dami para nos lembrar que as tecnologias digitais que estão presentes nesses ambientes virtuais de aprendizagem, como nós temos no curso de ciências, tornam o fenômeno da multimodalidade cada vez mais evidente. Então, ou esses textos nos chegam a todo momento, ou nós somos convidados a produzirmos esses textos. E aqui, então, pensando no contexto do curso de ciências, que visa formar professores para atuarem nos anos finais de forma integrada, contextualizada,
E temos um curso que preza justamente por essa prática de ensino mais horizontalizada. Nós temos, então, a comunicação nesse espaço como um desafio, realmente, que agrega essa dimensão mais colaborativa, que verse por aproximar esses sujeitos que estão geograficamente distantes. Diante disso, considerando o curso de ciências como o nosso campo, a interdisciplina Fenômenos da Natureza 4 se constitui como um dos territórios habitáveis na cartografia. E por que essa interdisciplina como um território? Porque ela tem dentre os seus objetivos o de possibilitar a elaboração e a discussão da modelagem dos modelos físicos, químicos e biológicos em um viés interdisciplinar. Então, com isso, nós compreendemos que ali nesses modelos explicativos dos estudantes, existem representações sobre os fenômenos da natureza. Essa interdisciplina, ela é constituída por 3 disciplinas: ciências do corpo humano, tecnologias na educação e ciências, e linguagem matemática e resolução de problemas, 3. Tínhamos atuando de forma articulada um professor da física, 2 professores da biologia e 3 da área da matemática. E ainda 4 professoras tutoras, 2 da área da física e 2 da área da biologia. Considerando que, nesses espaços, a comunicação dos professores com os estudantes uma dessas formas de comunicação acontecem através do layout que fica ali disponível no ambiente virtual, nós, então, compreendemos que os professores projetam as identidades dos estudantes. Diante disso, o nosso foco está, em um primeiro momento, no primeiro tópico que os professores disponibilizaram ali no ambiente virtual de aprendizagem, que é nomeado como Viagem ao Corpo Humano. E dentro desse tópico, num segundo momento, nós focamos em uma das atividades disponibilizadas, que existem 2. Uma delas, então, os estudantes são convidados a assumirem a posição de professores da educação básica que precisam explicar o fenômeno da homeostase para uma turma hipotética. Então, nosso foco, no segundo momento, acaba sendo sobre essa atividade. Aqui, nesse slide, no próximo, nós trazemos de uma forma muito sintetizada como que nós operamos com essa pista do funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. Então, no primeiro momento, nós realizamos o rastreio, que é esse gesto de varredura ali sobre o campo, então, inicialmente sobre fenômenos da natureza 4, sobre o tópico viagem ao corpo humano e sobre a atividade de planejamento e envio da aula em vídeo. No segundo momento, nós temos o toque, que é justamente o momento em que a atenção do cartógrafo é chamado a algo. Então, é um momento que para nós se traduz como a análise. No primeiro momento, essa análise acontece através da gramática do design visual, que é uma metodologia desenvolvida por Kress e Van Leuven, e que visa justamente analisar essa organização dos elementos semióticos do visual. E nós realizamos essa análise, então, a fim de verificar a projeção de identidade pelos professores e também a influência dessa projeção no trabalho semiótico dos estudantes quando da atividade sobre a homeostase. No segundo momento, nós realizamos a análise multimodal, que aí, então, foca sobre essa atividade que os estudantes realizaram, no intuito, então, de identificar os modos e os recursos semióticos que foram utilizados para comunicarem sobre o fenômeno e também no intuito de analisar os entendimentos sobre o fenômeno em questão, mapeando os significados expressos ali no trabalho semiótico. O próximo gesto, dentro do operar da pista, nós temos o pouso, que é um momento em que nós dizemos que estamos dando um zoom sobre aquela seleção. E, nesse caso, a partir da nossa análise, o que emerge, o que acende são 2 emergências. E aqui, pensando na nossa questão central de como o trabalho semiótico evidencia o processo de construção de significado. Então, emergem, primeiro, que evidencia no agenciamento ativo do licenciando diante da necessidade de representar e comunicar o fenômeno. Segundo, na relação entre o que o futuro professor deseja dizer e as escolhas disponíveis no contexto social. A partir desse momento, então, nós escrevemos o que acende nessas emergências, o que acendem, e trazemos também autores para conversarem conosco e tomamos a autoria nesse processo enquanto pesquisadores. Diante da articulação entre essas 2 emergências, nós chegamos ao item final, na projeção de um agenciamento ativo, de acordo com o que se deseja comunicar sobre o que é a homeostase. E aqui, então, nesse último item, nós estruturamos e comunicamos a nossa tese.
Bom, o próximo capítulo, o 5, 6 e o 7, na verdade, agora nós trazemos aqui como realmente nós realizamos a análise, tanto do design, da gramática do design visual, quanto da análise multimodal das atividades dos estudantes. Então, nesse primeiro, acerca das escolhas de design no tópico Viagem ao Corpo Humano, conforme já mencionei, com a intenção de investigar a projeção de identidade e também a influência no trabalho semiótico, nós nos pautamos pela GDV, e buscando responder essa questão central da pesquisa, nesse capítulo nós realizamos outros questionamentos. A partir do layout construído no tópico Viagem ao Corpo Humano, que tipo de estudantes os professores estão projetando? Que visão de um futuro professor é projetada através desse layout? Qual agência é projetada para os estudantes que estão vendo o layout? Então, com esses questionamentos, nós estamos buscando os sentidos evocados dentro desse viés da projeção de identidades e agregando ali também o viés de agenciamento sobre esses estudantes, em direção, então, a como é projetado neles essa possibilidade de realizar um trabalho semiótico. Então, utilizamos as metafunções. A partir das metafunções de Halliday, os autores Kress e Van Leuven realizam uma adequação e chegam, então, às denominadas de representacionais, interativos e composicionais, que acontecem de forma simultânea ali em todas as imagens, e constroem padrões de experiência, interação social e posições ideológicas, a partir das escolhas que se comunica ali, então, nesse arranjo que está presente nesse layout. Considerando que essa análise ela é muito extensa, o que nós fizemos, então, foi um recorte. Nós utilizamos apenas alguns aspectos dessa análise e também focamos apenas, nesse caso, na página de abertura do tópico, que é Viagem ao Corpo Humano, e também na página ali das orientações. Então, conforme nós podemos perceber, nessa página de abertura, nós temos ali a disponibilidade dos materiais pelos professores, também as atividades disponibilizadas, inclusive a que é a central da nossa análise, que está aqui em destaque, e, enfim, todas as orientações para que os estudantes pudessem realizar as duas atividades disponibilizadas. Bom, o que emerge, então, desses sentidos evocados na projeção de identidades e o viés de agenciamento dos licenciandos através desse layout? Primeiramente, então, nós trouxemos a Dami para nos lembrar que a projeção de identidades e de valores sociais está tanto para quem projeta, quanto para quem é projetado. Então, diante do fato de que nós temos um curso que visa formar professores para atuarem, então, no ensino integrado e contextualizado, e também de um curso que preza por um modelo de educação online, o design de identidade precisa justamente transmitir os valores de um coletivo que esteja empenhado em possibilitar uma formação interdisciplinar e também de relações horizontalizadas e colaborativas. Diante da análise, o que nós percebemos foi que existe uma hierarquia entre as disciplinas que compõem a interdisciplina. Então, olhando para esse tópico, nós percebemos que a disciplina de ciências do corpo humano acaba se sobressaindo em relação às demais. Nós também percebemos que existe uma linearidade na organização e na disposição dos materiais de apoio e das atividades, o que, a nosso ver, acaba não incentivando que o estudante tenha uma autonomia ali nos seus caminhos de aprendizagem, a partir das suas escolhas. A literatura nos aponta que, ao projetarem nos licenciandos um agenciamento com base em interações mais horizontalizadas, se teria a oportunidade, então, de aproximar esses estudantes de uma forma mais ativa do processo de ensino e de aprendizagem, e que isso, inclusive, pode vir a influenciar futuramente nas ações desses licenciados quando eles estiverem em sala de aula, e não só apenas na questão de como abordar o conteúdo, mas também na própria concepção pedagógica. Um outro ponto que emerge é o ambiente virtual de aprendizagem como um recurso multimodal, que é ali constituído por dispositivos tecnológicos, por recursos de informação e comunicação, que também pode, então, contribuir não apenas como suporte à aprendizagem dos estudantes, mas também nesse viés de aproximação dos sujeitos que estão ali distantes geograficamente. A própria produção dos vídeos também é algo que aparece como um importante incentivo ao trabalho semiótico e é algo que nós constatamos, inclusive, a partir dessa atividade em que os professores acabam, então, ali convocando os estudantes a realizarem esses vídeos, essas produções audiovisuais, e nós, inclusive, percebemos isso como uma forma que os professores encontraram de acessarem as diferentes possibilidades de representação pelos estudantes ali quando eles fossem comunicar sobre o fenômeno.
E também a inserção de webconferências aparece como um importante caminho, não apenas para ampliar as capacidades comunicativas, porque no ambiente virtual de aprendizagem, basicamente o que nós temos é uma interação mais por escrita, mas também como forma de aumentar o engajamento dos estudantes, até mesmo daqueles que são mais tímidos, porque tem a possibilidade do chat, enfim, formas realmente de buscar uma aproximação com esses estudantes. Nesse capítulo, deixa eu botar uma aguinha, o 6º, destino 3, a análise, então, multimodal sobre o vídeo do primeiro estudante, tendo aquela mesma intenção de identificar os modos e recursos semióticos e também os entendimentos sobre o fenômeno em questão. Então, aqui nós focamos sobre a atividade de planejamento e envio da aula em vídeo, que está disponibilizada na interface de tarefa. Então, conforme nós podemos observar aqui nas orientações, o estudante precisaria estruturar uma aula explicativa sobre o que é homeostase, focando, então, numa turma do ensino fundamental, de preferência de forma individual e em vídeo. Então, nós conseguimos verificar que dos 37 participantes, 31 realizou o envio da atividade. Então, como nós tínhamos um número muito grande de produções, e considerando que eu atuei na tutoria do curso no Polo de Novo Hamburgo, o que nós fizemos, então, foi focar nesse polo. E nesse polo nós tivemos um total de 7 envios. E desses 7 envios, o que nós fizemos foi, mais uma vez, selecionar a partir dos grupos que nós conseguimos ali dividir. O primeiro grupo é daqueles estudantes que se autofilmaram. E o segundo grupo daqueles estudantes que optaram por projetarem slides na tela. Cada uma dessas aulas teve ali de 3 a 5 minutos. E seguindo a literatura, o que nós fizemos com a ajuda do software Transcriptor foi, além de transcrever essas falas dos estudantes, foi também delimitar por episódios cada uma dessas aulas. Nós também utilizamos o software NVivo, que nos ajudou a codificar os modos e os recursos utilizados pelos estudantes, e o PRAACT, para que nós focássemos, então, na fala e nos recursos prosódicos que foram utilizados, como de frequência, de intensidade, de pausas, de prolongamentos. Com isso, então, só para nós visualizarmos, na aula de E1, assim nós, então, nomeamos, a fim de manter o sigilo do estudante, nessa aula, nós observamos que, majoritariamente, o estudante preza ali pelos modos de expressões faciais, gestuais, o modo oral, verbal oral, e também as expressões do olhar. E somente em dado momento, ali por volta de 1 minuto e 20 e poucos, até 2 minutos, quase 50, é que ele traz ali o manuseio de objetos, que nesse caso foram instrumentos clínicos que ele utilizou. Então, foi o glicosímetro, o aferidor de pressão arterial, o termômetro. E essa aula teve 3 minutos e 5 segundos. Aqui também é exemplo do que nós temos na literatura. Quadros e Jordan fazem referência às chamadas transições modais, que é o momento em que o professor transita entre um modo e outro. E esses modos podem ser demarcados por conjuntos de transição, como nós temos aqui, T1, T2, T3, que são por intervalos de tempo, onde nós conseguimos mapear os modos que foram utilizados. Então, diante dessas mudanças dos modos por essas tomadas de tempo, nós temos as rotas de transição modal. E na literatura, essas rotas aparecem muito na intenção de demonstrar qual o modo que mais teve destaque ali naquele intervalo. Apesar de aqui nós não termos uma grande variação, porque só em dado momento que o estudante traz ali o manuseio de objetos, nós achamos interessante trazer como forma realmente de visualização a partir dessas tomadas aí de tempo. Bom, com base em nós conseguimos perceber que nessa aula do primeiro estudante, ele utilizou os modos chamados incorporados, porque ele se utilizou da fala, dos gestos, dos olhares, da proxêmica, que é aquele momento em que ele utiliza esses objetos, ele afasta do corpo, ele aproxima do corpo, ele vai em busca dos objetos. E esses modos são classificados como auditivos, de ação, visuais, ambiental, respectivamente. Bom, conforme eu mencionei anteriormente, nós dividimos cada uma dessas aulas por episódios, com a ajuda do Transcriptor. E aqui nós trouxemos um dos episódios, só apenas a título de exemplificação. Desses 11 episódios dessa aula do primeiro estudante, nós focamos no episódio 1, no 4, no 7 e no 11. E aqui nós temos a finalização da aula desse estudante, em que ele traz ali uma mensagem de incentivo para os estudantes acerca da importância de cuidar do corpo,
ter uma alimentação saudável, práticas saudáveis, para que o organismo, então, possa se autorregular e realizar a homeostase. Concomitante a essa descrição da linguagem verbal, nós temos também as ações que foram sendo executadas nesse momento. Então, enquanto ele falava, comunicava sobre isso, o olhar e a cabeça do estudante encontravam-se direcionados para a câmera, os gestos ali de apoio à fala e o corpo parado no mesmo ponto. Nós percebemos, então, que diante de toda a fala desse estudante, os gestos foram colocados não necessariamente buscando expressar os mesmos significados da fala, mas estiveram ali interagindo no enunciado, assim como eu aqui estou interagindo com os meus gestos. E com base na classificação do contínuo de gesto por Kendall, nós conseguimos perceber que em dado momento o estudante utiliza o gesto de apontamento deítico, que é quando ele menciona ali para o corpo cuidar de você, ele imediatamente aponta o dedo para a tela, como se destinando ali para o seu estudante. E, em dado momento, o gesto de emblema, que é o gesto que possui uma função específica dentro de uma cultura. Então, quando eu levanto meu dedo polegar e flexiono os demais, dentro da minha cultura as pessoas reconhecem que eu estou dizendo que está ok, que está positivo. E é o que ele faz ali no final, exercício pessoal, valeu? No sentido de, bom, está aprovado, vamos cuidar do nosso organismo. Então, aqui nós buscamos, a partir da ilustração de uma imagem capturada em vídeo, demonstrar esses momentos em que o estudante utiliza o gesto de apontamento deítico e também o de emblema. Ambos ali com reforço à sua fala e buscando, a nosso ver, ainda que de forma espontânea e inconsciente, chamar a atenção do seu aluno. Nessa imagem, nós trouxemos um pequeno trecho da fala do estudante quando ele pronuncia a palavra nunca. Então, nós percebemos que nessa pronúncia, o estudante acaba realizando um prolongamento. Então, só voltando aqui rapidinho, é no momento em que ele coloca, e não se esqueça nunca que para o corpo cuidar de você, então ele dá esse destaque nessa parte, nessa palavra. Então, nós percebemos ali um aumento na intensidade da voz, o que, a nosso ver, ainda que de forma inconsciente, dando ênfase a essa sua fala. Então, nessa primeira análise, emerge o argumento de que o trabalho semiótico realizado por esse estudante aconteceu pela articulação entre os modos de expressões faciais, gestuais, verbal, expressões do olhar, tudo isso combinando ali também os instrumentos clínicos que o estudante trouxe como suporte à explicação. E, diante disso, foi necessária uma postura ativa do estudante que agenciou esses modos e recursos a partir do que ele desejava dizer a respeito da homeostase, tendo em vista, claro, as escolhas disponíveis ali no seu contexto social, pensando no que ele representaria e comunicaria. E sempre pensando na projeção dessa aula, que nesse caso está endereçada para estudantes da educação básica. No capítulo 7, nosso destino 3 ainda, mas agora aqui ampliando a análise agora para o viés da aula em vídeo, que tem a projeção em slides, aqui, infelizmente, nós não vamos conseguir destrinchar muito a respeito dessa análise, porque realmente ficou muito extensa, mas só a título de visualização, essa estudante, ela utilizou majoritariamente na aula dela os modos de expressão verbal escrito e oral. E em dados momentos ela trazia ali algumas representações por figuras, por esquemas ou só figuras. A aula dessa estudante teve 4 minutos e 57 segundos e conseguimos chegar a um total de 19 episódios. E aqui também emerge o mesmo argumento do anterior, de que o trabalho semiótico realizado por essa estudante aconteceu pela articulação, nesse caso aqui dos modos verbal, oral e escrito, pelas figuras que foram inseridas, pelos esquemas, além dos recursos de layout e elementos de tipografia, porque aqui nós temos slides, então o estudante em dados momentos dava destaque em alguma palavra, mudava a cor, mudava a fonte, enfim. Foi ali arranjando, né, esses elementos dentro dessa projeção em slides. E aqui também nós evidenciamos uma postura ativa por parte da estudante, que também, frente às escolhas disponíveis do seu contexto social, ela buscou representar e comunicar essa aula pensando ali nos estudantes da educação básica. Finalizando no nosso último capítulo, as possíveis compreensões do fenômeno homeostase a partir do que foi feito, um olhar sobre as emergências. Na primeira emergência no agenciamento ativo do licenciando diante da necessidade de representar e comunicar o fenômeno, nós trouxemos Kress, que nos enfatiza que os agenciadores de significados se utilizam de recursos semióticos para moldarem modos e os combinarem a fim de refletir os seus interesses. Então,
Nesse primeiro momento, fica claro que é preciso um interesse e uma motivação desses sujeitos, que não necessariamente precisariam ter realizado a atividade, mas partiu dessa motivação inicial. Dessa forma, atividades como essa, em que eles são, então, chamados a assumirem essa postura ativa, se incentiva justamente essa agência ativa dos estudantes. E aqui o trabalho semiótico foi um caminho para isso. Diante, então, dessa primeira emergência, nós conseguimos constatar que cada licenciando projetou uma definição do fenômeno em proximidade com a realidade dos seus estudantes da educação básica. Então, nós temos aqui o mesmo fenômeno para ambas as aulas, mas cada um dos estudantes buscou um enfoque diferenciado dentro desse fenômeno. Na segunda emergência, emerge que trouxemos Pereira, Mortimer e Moro, trazendo que compreender o papel desempenhado pelos vários modos permite ao professor fazer escolhas daquelas que julga mais apropriadas para serem utilizadas no ensino de um determinado conteúdo. Então, conforme eu falei anteriormente, nós temos o mesmo fenômeno, mas cada um dos estudantes utilizou da autonomia que lhes competiu para, então, escolher aqueles que eles julgavam mais apropriados para comunicarem. No caso de E1, o estudante ele não trouxe nenhum tipo de recurso das tecnologias digitais, ele primou mais por falar, mais por utilizar esses instrumentos clínicos. A estudante E2 já trouxe mais a projeção de slides, foi agregando figuras, imagens que ela coletou da internet. Então, são aulas que se utilizaram da orquestração de modos e recursos de formas diferenciadas. Então, apesar de cada modo semiótico ter o seu significado, é importante pensar que não é uma mera justaposição. Então, para isso, também foi preciso buscar uma articulação, cada um desses modos agindo ali no coletivo para dar um sentido no todo. Com isso, as escolhas dos modos e recursos semióticos foram fundamentais para que a comunicação no contexto de formação online pudesse acontecer. Chegamos, então, no nosso item final, que é na projeção de um agenciamento ativo, de acordo com o que se deseja comunicar sobre o que é a homeostase, que é o momento em que nós estruturamos e comunicamos a nossa tese, de que o trabalho semiótico na formação online de professores de ciências evidencia o processo da construção de significado sobre a homeostase, a partir da proposta de atividade de planejar, constituir e enviar aula em vídeo, influenciada pela projeção do agenciamento ativo dos modos e recursos semióticos disponíveis no contexto social e as escolhas frente à intencionalidade de representar e comunicar sobre o fenômeno em estudo. Ou seja, foi preciso mais do que entrar lá no AVA, interagir com os links, com os materiais disponibilizados pelos professores, mas competiu aos estudantes irem além, porque ali não havia uma resposta pronta a respeito do fenômeno da homeostase. Então, foi preciso realmente esse agenciamento ativo, essa postura ativa por parte dos licenciandos. Bom, diante de toda essa análise, nós conseguimos perceber que, apesar da atividade sobre o vídeo ter propiciado o trabalho semiótico pelos licencianos, e com isso esse agenciamento ativo e o engajamento, quando nós nos deparamos lá com as escolhas de design no layout, nós evidenciamos que existe uma inadequação nesse design, que nós compreendemos necessidade de aperfeiçoamentos no que tange ali a linearidade que permeia os tópicos, a questão da hierarquização também, a própria questão de que um vídeo dos professores trazendo as orientações, porque em dados momentos da atividade, os estudantes constataram algumas orientações ambíguas. Também nós percebemos a necessidade de que os professores viessem, então, incentivar que os estudantes se utilizassem de mais representações, que foi algo que nós percebemos nesse processo. Então, talvez um incentivo no sentido de traga mais figuras, desenhe, esquemas, simuladores, enfim, formas que ampliem essas representações, que em dados momentos nós percebemos essa necessidade. E também a questão da naturalidade no momento da aula. E na maior parte do tempo nós percebemos que esses estudantes ainda estiveram muito apegados a roteiros guias, que, claro, demonstra que eles pesquisaram antes, que eles se prepararam, mas que talvez deixar fluir de forma mais natural fosse até mais interessante. Percebemos também, então, que essa influência das identidades projetadas a partir do layout, quando nós, na aula dia 1, conforme mencionei, ele não traz nenhum tipo de recurso das tecnologias digitais, no sentido de agregar, então, figuras, esquemas,
enfim, trazer mais esse viés de organizar o pensamento num viés mais da abstração ali desse conceito, desse fenômeno. E no caso da outra estudante, da E2, de, em certos momentos, ela apenas projetar as imagens e não trazer nenhum tipo de explicação. Então, talvez conversar, se ter uma discussão mais intensa anteriormente, pudesse, então, direcionar os estudantes um pouco melhor nesse sentido. Diante disso, nós constatamos que se faz necessário um incentivo à produção audiovisual, como também um incentivo ao trabalho semiótico. E, para isso, é preciso uma compreensão conceitual acerca da multimodalidade, tornar isso consciente. E a começar pela formação dos professores formadores e também dos tutores, até então chegarem na formação inicial. No nosso último item do desembarque, as perspectivas futuras de novas rotas, é o momento em que nós trouxemos ali algumas questões que ficaram em aberto, que infelizmente nós não tivemos tempo para destrinchar, né? Questões como o trabalho semiótico pode influenciar no desenvolvimento profissional desses estudantes futuramente, a própria questão de como realizar um feedback pensando nesses modos e recursos, a fim, então, de contribuir para esse aperfeiçoamento ali dessas representações, a própria questão do design ali, das escolhas de design pelos professores no layout presente no ambiente virtual de aprendizagem, enfim, são essas questões. Finalizo aqui, então, agradeço a atenção de todos vocês. Muito bem, Franciele, parabéns pela comunicação. Obrigada. Toma uma aguinha, é isso mesmo, dá uma respirada. E eu acho que a gente mantém o ritual da banca de qualificação. Nós podemos começar, Clarice, pela professora Ana Luísa, e depois nós finalizamos com o professor Daniel, não menos importante, viu, professor Daniel, mas é uma prática, né, que a gente tem de fazer o fechamento com o professor do programa. Então, eu vou passar a palavra para a Ana Luísa, depois para a Clarice e para o Daniel.